Você tem um imóvel na cidade de Santos nesse ano de 2025? Se você é proprietário de algum imóvel em Santos, seja residencial ou comercial, preste atenção no assunto desse vídeo, porque o assunto que eu estou trazendo aqui para você é muito sério e demanda uma atenção especial para você aí que é proprietário da cidade de Santos. Devido à importância desse assunto, eu resolvi vir gravar para poder trazer ao conhecimento do público uma questão que está sendo feita já há alguns anos em relação a muitos imóveis de Santos e que está sendo feito por debaixo do pano e tem um potencial destrutivo muito grande na vida das pessoas afetadas. Antes de começar o assunto do vídeo, gostaria de me apresentar. Meu nome é Leonardo, eu sou advogado, eu sou de Minas Gerais e o assunto desse vídeo é Santos, São Paulo, não é Minas, né? Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, atuo aqui, tenho a minha residência fixa em Minas, porém, de um tempo para cá, eu estou atuando numa causa civil em Santos para uma proprietária que está inserida justamente nessa questão desse assunto, né? Ela se encaixa perfeitamente no que está sendo tratado. Ela é uma proprietária de um imóvel que foi, vamos dizer assim, tomado pela Prefeitura de Santos no ano de 2019. Porém, essa proprietária só veio a descobrir essa situação no ano de 2021, porque é uma pessoa já da terceira idade, idosa, que tem esse imóvel na cidade de Santos e estava pretendendo vendê-lo. E estava quase conseguindo vendê-lo, né? Já tinha uma conversa inicial com um possível construtor, com uma pessoa interessada para construir empreendimento, enfim. E aí, no meio do processo dessa conversa, dessa tratativa, o representante do construtor trouxe a notícia bomba, de que o imóvel dela estava afetado, ou seja, na linguagem jurídica, o que quer dizer afetado? O imóvel estava reservado pelo poder público, pelo município de Santos, para poder futuramente construir uma espécie de uma rua, uma servidão de passagem, alguma coisa nesse sentido. Naquele momento inicial que ela tomou conhecimento, que foi através de mim, que sou advogado dela, já administrava o imóvel dela, então ela tomou conhecimento disso, e num primeiro momento a gente não sabia bem do que se tratava essa situação, né? Então eu vou até colocar aqui o áudio da época onde o corretor conversou comigo, me dando a notícia, né? A notícia bomba, onde eles estavam paralisando dali para frente o processo de conversa para poder possivelmente comprar esse imóvel por conta do obstáculo, né, que a prefeitura, que o município de Santos, no caso, colocou em cima desse imóvel. Então, vou botar o áudio primeiro para a gente ouvir esse áudio na íntegra. Esse áudio é de 23 de agosto de 2021. É o corretor que estava intermediando a possível negociação falando comigo. Boa tarde, tudo bem? Leonardo, sei lá, eu fiquei sabendo de um assunto. Em 2019 mudaram uma lei aqui, e justamente onde que a sua residência vai ser uma servidão. Parece que vão pegar 6 metros do seu terreno lá, tanto o seu como o de trás, tá? Então você tem que dar uma checada junto na prefeitura que parece que fizeram uma alteração na lei, tá? Só para te explicar. E outra coisa, aqui na Gervásio, tem uma casa também que parece que ela também vai ter que sair, para ficar Gervásio de sair de fora a fora. Então você dá uma olhadinha, como você é advogado, tudo direitinho, dá uma verificada nisso, que isso que pegou para nós aqui, tá? Você consegue ter mais entrada, mais saber realmente o que é isso, se é boato ou se é verdade, né? Tá bom? Esse seria o primeiro, esse seria o ponto, né? Então, para ser feito alguma coisa ali junto à sua residência, a gente tem dois interessados, mas se for realmente isso aí, se virar servidão, não tem como os caras comprar, tá bom?
Dá uma verificada nisso, Leonardo, por favor. Um abraço. Então, como vocês viram aí no áudio, né? Tá bem claro o conteúdo do que foi falado. Através desse áudio, eu tomei conhecimento disso que ele estava falando. Aí, depois desse áudio, obviamente, eu fui diligenciar para procurar informações a respeito. Fiz buscas, né, e rapidamente encontrei o que, que é que estava pegando, né? Realmente, uma lei de Santos foi passada na Câmara Municipal de Santos em dezembro de 2019, né, com o pretexto de ser uma lei de mobilidade urbana, resolveu pegar ali, né, o trecho desse imóvel, falando que ia reservar dos 12 metros que esse imóvel tem de largura, de testada, vai pegar 6 metros de largura, ou seja, vai ficar só 6 metros de largura restante para o dono da casa. Mas, além da surpresa, obviamente, negativa dessa notícia, né, mais pasmo ainda eu fiquei quando eu vi o conteúdo da lei. O que que essa lei dispunha a respeito disso, né? O que que ela falava são um absurdo jurídico, são coisas assim mesmo aberrantes, né? Quem tiver contato aí com essa lei, daqui para frente começar a olhar esse assunto, se você foi um afetado por essas passagens, que eles chamam de passagem, né? Na verdade, no primeiro momento, o entendimento que eu tinha é de que seria alguma servidão administrativa. Por quê? Porque a servidão geralmente é um tipo de intervenção na propriedade privada, onde o poder público ele estabelece ali uma faixa dentro daquele imóvel, daquela propriedade privada, seja ela urbana ou rural, para que possa ter algum tipo de serviço público, alguma coisa de utilidade pública, a exemplo das linhas de transmissão de alta tensão, ou encanamentos, alguma coisa assim, né? Eu pensei, não, não pode ser desapropriação que eles fizeram, porque nós não fomos notificados de nenhum tipo de decreto expropriatório, nenhum processo de desapropriação que tivesse sido iniciado. Então, num primeiro momento, eu já descartei de cara a questão da desapropriação, mas buscando informações, investigando a respeito. E aí eu pensei que seria a servidão administrativa. Porém, ao investigar, olhar tudo direitinho, né, ao ler o conteúdo da lei, que eu achei que é a Lei Complementar 1087 de 2019, esse é o número da lei, nós vamos ver aqui nos conteúdos que eu vou compartilhar nesse vídeo, como é que funciona esse tipo de afetação ao domínio público que essa lei fez. Né? O mais aberrante nessa história, aquilo que é mais escabroso, foi o fato de ter sido feita uma afetação nesse nível de intervenção, onde dos 12 metros que o terreno tem de largura, tomou a metade, 6 metros, sem que tivesse sido feita qualquer tipo de comunicação ao dono do imóvel, né? Desde 2019, você vê, eu recebi esse áudio em 23 de agosto de 2021, 2 anos depois, praticamente, e nenhuma comunicação. A prefeitura não comunicou, a Câmara Municipal não comunicou, a proprietária do imóvel não foi hora nenhuma convocada para nenhum tipo de oficina, conforme eles alegam depois no processo judicial, né? Nenhum tipo de audiência pública, muito menos, né? Viemos descobrir o problema através de um corretor de imóveis, através de um terceiro. Então, para que você veja, né, se você foi um dos afetados, foram, nas minhas contas, em todo o levantamento que eu já fiz, pelo menos 40 imóveis particulares na cidade de Santos foram afetados por essa lei. Estão na mesma situação desse da minha cliente. Então, são 78 passagens, salvo engano, que eles botaram o nome assim, né? É como se fosse uma rua de pedestres, onde não pode trafegar carro, somente bicicleta, pedestres, né? Veículos não motorizados. E eles criaram essa figura chamada passagens, né? As passagens de renovação, que é uma das 3 espécies que é prevista na lei, que é a que afetou essa minha cliente, ela é de caráter obrigatório, obrigatório. Então aí já começa as coisas bem estranhas, né? Primeiro, não notificar o dono, hora nenhuma da produção legislativa, nem antes de produzir a lei, de fazer o anteprojeto de lei, nem depois, na hora que fosse votar na Câmara, não foi notificada, cientificada de nada. E
depois disso, a gente vê que na lei o mais estranho é isso. Você cria um tipo de uma passagem, né? Bota o nome de passagem, o que na prática é uma rua, né? É um corredor de transição, de movimentação de pedestres e ciclistas. Notoriamente é um equipamento público muito assemelhado à rua, e você também coloca lá, que é obrigatório, ou seja, se o dono do imóvel for construir de novo nesse imóvel, quiser jogar a casa antiga no chão, fazer uma nova, ele vai ter que fazer essa passagem para a prefeitura, né? Se ele aumentar, ampliar mais do que 30% da área atualmente existente no terreno e licenciado pela prefeitura, ele também vai ter que fazer essa passagem. E quem vier a comprar, que aqui foi o problema desse corretor que ele deu para trás na negociação, quem for comprar, o empreendedor, o construtor de prédios, né, de empreendimentos em geral, ele vai ter que fazer a passagem também. Aí eu pergunto a você que está assistindo, se você tivesse um capital para ser investido em um terreno que você fosse pagar aí, vamos jogar, por exemplo, né, R$ 1 milhão, 1,8 milhão, 2 milhões para comprar um terreno para fazer um empreendimento, onde você só pudesse usar metade do seu térreo, né? Porque depois, mais para frente, a gente vai ver as contra-alegações da prefeitura. Mas vamos dizer, num primeiro momento que você está acabando de olhar a situação, né, do projeto ali, você vê que você, dos 12 metros que você tem de largura do terreno que você comprou, você só vai poder usar 6. Você vai comprar esse imóvel? Você, em sã consciência, sendo um empreendedor da área de construção, tendo o nível de conhecimento, de assessoria jurídica que você tem, por estar nesse ramo, você iria comprar esse imóvel? Eu acho que a resposta é bem óbvia, né? Então, nós vamos passar agora para o quadro branco, para poder eu explicar aqui de uma maneira bem resumida, né? Para não ficar tão longo esse vídeo, que esse é o primeiro vídeo de vários que eu vou fazer sobre esse assunto. Nós vamos passar para o quadro branco para poder ficar mais clara essa situação, para vocês entenderem, né? Você que está assistindo esse vídeo aqui. Então, nesse momento, eu estou abrindo aqui a apresentação que eu fiz. Vamos começar pela página 1 aqui, ó. Então, nós temos aqui, né, o exemplo dessa minha cliente, ó. Aqui nós temos o exemplo dela, de que ela tem esse terreno aqui. É um terreno de formato irregular, né? Vocês podem ver, tem 12 metros na testada, na frente, e 12 metros e 30 aos fundos. Por isso que ele tem esse formato meio irregular. Então, aqui eu até coloquei a legenda, ó, um terreno antes de ser afetado pela dita passagem de renovação urbana. Ele era nesse formato, desse jeito, né? Então, aqui são os vizinhos, essa linha pontilhada são os vizinhos, aqui esse vizinho aos fundos também foi afetado para construir essa possível passagem para ligar as ruas Campos Melo e Oswaldo Cruz. Então, você vê aqui o terreno como ele era antes, né? Nessa primeira página. Agora, na página 2 veio essa lei complementar municipal de Santos, número 1087 de 2019, e no artigo 78 e seus incisos está especificado todos os imóveis que foram afetados, né? Aqui já é uma primeira resposta para quem está assistindo, de onde eu vejo se meu imóvel foi afetado. Está aqui a lei complementar, o número dela, o artigo 78 e seus incisos. Então, o terreno antes era assim, dessa forma que vocês estão vendo na tela. Agora vamos passar para a página 2 e ele passou a ser assim. Então, dos 12 metros que ele tinha, essa linha pontilhada ao meio, eu delimito o novo limite que o dono pode usar. Então, se ele for construir qualquer coisa, uma casa nova, um empreendimento novo, sobrou para ele construir 6 metros para ele fazer construção, né? Os outros 6 metros é reservado para fazer a dita da passagem, que ela está com a linha pontilhada aqui, tá vendo? As linhas pontilhadas seria a área da passagem, e essa passagem segue para o vizinho dos fundos. Então, esse aqui é o terreno após ser afetado por essa passagem de inovação. Antes eu tinha um terreno com 12 metros de largura, agora eu tenho um terreno com 6 metros de largura. E aí você me pergunta, mas certamente, né? Foi feita uma servidão administrativa,
foi estabelecida, né, uma forma de indenização negativa. Essa lei, além dela ser totalmente silenciosa, de ninguém ter dado nenhuma ciência para os proprietários, ela ainda estabelece que o proprietário vai ter que fazer do seu próprio bolso essa passagem. Ou seja, se eu for construir uma casa nova, eu já tenho que incluir no meu projeto, da minha construção particular, a construção do equipamento público para a Prefeitura de Santos, sem nenhum tipo de contrapartida, sem nenhum tipo de investimento, né? Eu teria que fazer do meu bolso. Não bastante isso, um outro absurdo que a lei coloca é que se um dia alguém chegasse no final de fazer essa passagem do seu próprio bolso e tudo, sem a prefeitura pagar nada, perder metade do terreno, eu ainda tenho que gerir e manter a passagem. Ou seja, você, um substituto dos funcionários públicos municipais, né, da Guarda Civil, de outros tipos de servidores públicos, que vai ter que manter a passagem, manter a limpeza, manter placa de sinalização, manter o serviço de abrir e fechar ela quando ela tiver que ser fechada à noite, que isso aí eles deixam a critério do morador, do dono do terreno, né? Escolher se ela vai funcionar 24 horas ou não. Então, tirem suas próprias conclusões a respeito dessa lei, né? Então, tá aqui como é que ficou o terreno da minha cliente. Passando para a página 3, né, para a gente avançar no tema aqui, porque o vídeo, de certa forma, já vai ficar um tanto extenso. Nós vamos ver aqui, isso aqui foi retirado das próprias cartilhas da prefeitura, onde ela utiliza essas cartilhas aqui com aspectos de propaganda e publicidade, né, para querer endeusar esse equipamento que eles criaram, essa figura jurídica anômala, né, como se fosse uma coisa muito boa para a sociedade, né? Então vamos ver o que que eles colocam nessas cartilhas. Ó, as passagens condicionantes, ou seja, você mexer no seu terreno, você está condicionado a fazê-la. Então, está aqui as obrigações para todos os tipos. Que lembra que eu falei que na lei tem 3 tipos de passagem. Essa que nós estamos falando aqui é de renovação urbana. Ela é obrigatória. Então, essas condicionantes que estão aqui, elas se aplicam à passagem de renovação urbana. Garantir o uso público de toda a área da passagem no mínimo das 7 às 20 horas, sem qualquer cerceamento ou dispositivos de controle de acesso ao espaço, assim como sem qualquer estrangulamento horizontal ou vertical de suas aberturas durante o período de uso público, podendo as passagens de consolidação existentes, como galerias, ter horários de funcionamento distintos. Segunda condicionante, garantir que as normas de posturas a serem observadas no interior das passagens não sejam diferentes daquelas que devem ser observadas nos logradouros públicos. Ou seja, eu, particular, o dono que perdeu metade do terreno, vou ter que ainda garantir que as normas de postura municipais sejam seguidas nas passagens, como se eu fosse um agente público do município, se eu fosse um guarda municipal, alguém que está, né, por dever de ofício, obrigado a atuar nesse sentido, né? Vou passar a ser um servidor público ex ofício, né? E de graça, sem nenhum tipo de remuneração por parte da prefeitura. Terceira condicionante, instalar placa indicativa do uso público, ou seja, eu vou ter que fazer uma placa, bancar a placa do meu bolso para poder sinalizar a passagem. Instalar a placa indicativa do uso público da passagem, de seu horário de funcionamento, equipamentos disponibilizados e normas de posturas, ou seja, eu vou ter que fazer sobre tudo, sobre norma de circulação, norma de postura, identificação do nome da passagem, né, ainda com um número, né, contato do responsável da ouvidoria municipal, ou seja, eu sou um sócio da prefeitura que não ganhou nenhum tipo de prolabore, nenhum tipo de compensação financeira, nem pagamento, né? Estou trabalhando de graça, além de ter construído tudo do meu bolso. Quarta condicionante, garantir que a passagem disponha de ventilação natural, sem vedação permanente ou transitória da mesma, ou seja, ela tem que ser totalmente aberta, sem nenhum tipo de impedimento seja o ar livre nem nada, tem que ser aberta. Agora, essa aqui é outra aberração, que é uma das piores que eu vi em toda a minha atuação jurídica, desde que eu entrei na faculdade até hoje, essa aqui foi a pior de todas.
além de eu ter que bancar, construir e dar metade do meu terreno para a prefeitura, quando tudo estiver pronto, eu devo garantir permeabilidade visual, ou seja, possibilitar eu ver livremente entre a passagem e o restante do terreno que me sobrou, não sendo admitidos muros para tal delimitação. Ah, que beleza. Aqui eles colocam até a ilustração, né? A passagem seria esse chão azul aqui, ó. Você tem que ser livre para olhar para dentro do prédio que sobrou. Ou seja, independente se esse é um prédio comercial ou se é uma casa nova que eu quero construir, se é um edifício residencial, tem que ter livre visada para dentro do que sobrou do seu terreno. Vai vendo. Sexta condicionante: garantir pavimentação e iluminação apropriadas ao longo de todo o percurso. Manter a passagem em bom estado de limpeza e conservação, aquilo que eu falei agora há pouco. Você funcionário da prefeitura. Além de dar o meu patrimônio de graça, ainda vou ser funcionário sem salário da prefeitura. Ó, demolir os muros de divisa de seu terreno nos locais em que imóveis contíguos, ou seja, imóveis que estão colados, também sejam afetados por passagem, quando estes executarem a passagem que os afetam. Ou seja, vamos dizer que eu aceitei todos esses absurdos e aí eu vou pegar e vou fazer essa passagem no meu terreno, né? Vou me submeter a todos esses absurdos jurídicos e vou fazer. Aí, quando eu chegar aqui no Muro dos Fundos, eu tenho que parar. A passagem fica parada até o Muro dos Fundos da minha casa. Aí eu fico esperando se e quando um dia o meu vizinho do fundo vai querer também fazer, né? Se ele também vai aceitar o absurdo, se também vai dar algum tipo de distúrbio mental nele, né? Vai dar doida nele, vai falar: ah, não, eu também estou com vontade de fazer de graça para a prefeitura a passagem. Eu vou esperar ele um dia estar nessa condição, ele fazer a passagem dele. Quando ele fizer, aí é eu que tenho que derrubar o muro, entendeu? Ou seja, a passagem vai tomar metade do meu terreno, vai parar no muro dos fundos de divisa com o meu vizinho. Aí eu aguardo ele um dia, né, em algum ano no futuro, né, na existência do cosmos, ele querer fazer também. E ainda que isso acontecesse, essa condição dele fazer, aí ele que está fazendo a obra por último não é quem tem que demolir o muro, sou eu. Então, eu sei que é de rir, pessoal, mas só que eu tenho que falar, sabe? Eu estou falando sério, embora isso seja muito engraçado ler essas coisas. Então, vem aqui, obrigações apenas para passagem de renovação e de conversão, que é o caso aqui que nós estamos tratando. Possuir piso compatível dos passeios públicos, de modo a indicar continuidade de trajeto, ou seja, eles ainda escolhem o design, né? Você vai fazer uma obra do seu bolso, vai doar metade do seu terreno para a prefeitura, vai trabalhar de empregado, tendo que conservar e manter, e você ainda tem que seguir a geometria que eles escolhem, né? Tem que ser do jeito deles. Você está pagando do seu bolso, fazendo tudo do seu bolso, mas a geometria, até isso, você tem que fazer o que o município quer. Possuir faixa de circulação exclusiva de pedestre, ou seja, ainda tem que também me passar por CET, né? Saber fazer a sinalização de pedestres, de ciclistas e possuir acessibilidade universal, né? Então, aqui, nesse frame, a gente vê quais são as obrigações para quem foi presenteado com essa maravilha pela Prefeitura de Santos. Vamos ver o próximo aqui. Próximo slide. E ainda vem mais algumas condições aqui nesse slide, né? Deixa eu ver aqui, abrir mais. Garantir que o piso da passagem esteja no mesmo nível dos passeios públicos que lhe dão acesso, né? Garantir que faixa do terreno contígua à passagem possua ao longo de no mínimo 40% de seu comprimento em nível com a passagem, ou seja, do térreo, e com acessos a partir dela, áreas de comércio ou prestação de serviço. Ou seja, eles ainda entram dentro da esfera particular de quem vai empreender, falando que tipo de uso que você deve fazer, que só pode ser comercial térreo, ou seja, se eu quero construir um edifício residencial,
sem nenhum tipo de comércio no terra, eu não posso. Eu tenho que seguir o que a prefeitura quer, né? É o marxismo no seu nível mais puro, né? A gente pode ver aqui que quem idealizou essa lei, ele vai ganhar até um prêmio, né? Por parte de quem são os sucessores de Marx, né? De Mao Tse Tung, aqueles que estão hoje em dia ainda vivos devem presentear as pessoas que fizeram isso aqui, né? Porque você ainda tem que garantir o tipo de uso, ou seja, o prédio tem que ter comércio no térreo, é obrigado, né? Tá obrigando, tá condicionando, ó. Você tem que ter, garantir que faixa do terreno, 40% do seu comprimento e com acesso a partir dela, tem a área de comércio ou prestação de serviço, áreas cobertas de uso público, áreas livres de uso público. E mais uma condicionante, garantir que cada uma das áreas referidas no item anterior possua ao menos um acesso a partir da passagem, ou seja, além de eu ter uma passagem livre dentro do meu terreno, para qualquer tipo de pessoa da rua poder transitar livremente, eu ainda tenho que ter um acesso da passagem para dentro da minha casa, né? Ó que beleza. Vamos avançar. Aqui nesse outro slide, a gente está vendo aqui os desenhos, né, publicitários que eles fizeram, né, do mundo de Nárnia, como se tudo fosse ser bonitinho, assim, né, igual aquelas áreas chiques de São Paulo, né. Ah lá, eles colocam o desenho como se fosse lindo, maravilhoso, né, um fantástico mundo de Bob, né. Então tem aqui, ó, a passagem passando dentro do terreno, um edifício bonito, comercial, né, talvez um edifício de escritórios, como se todo mundo fosse se encaixar nessa situação, né? Como se todos os donos, todos os terrenos se encaixassem nesse conceito, né? Então, por aqui vocês veem, ó, isso aqui são condicionantes apenas para passagem de renovação, que é o caso dessa cliente que nós estamos tratando no vídeo. Ó. Garantir que a totalidade da superfície da edificação confrontante à passagem possua no máximo 30% de superfície cega, é aquela questão da permeabilidade, de você poder olhar para dentro do imóvel particular. A exemplo de alvenarias, ou seja, só pode ter a superfície cega 30%, 70% tem que ser transparente para ficar bem visível o Big Brother para dentro da sua casa. Garantir que não haja qualquer circulação ou parada de automóveis. Aqui, mais uma vez, eu vou ser o CET, né? Eu vou ser fiscal de posturas e agora também vou ser agente da CET. Eu tenho que ficar fiscalizando quem que circula ou para os automóveis, né, para embarque, desembarque. Garantir que as áreas de recuso afetadas pela passagem não possuam qualquer tipo de cobertura ou construção, exemplo das ordinariamente permitidas em área de recuo. Ou seja, eles colocam aqui ainda uma alteração da lei de uso e ocupação do solo, né, sobre recuos, falando que não pode possuir qualquer tipo de cobertura ou construção nesses recuos. Garantir que a passagem seja iluminada e ventilada, ou seja, eu, mais uma vez aqui vem um funcionário da prefeitura sem salário, né? Ou seja, eu vou ter que iluminar e ventilar a passagem, né? Vou ter que garantir tudo isso aí. E aqui está, ó, permeabilidade visual entre a passagem e o restante do terreno em que se situa, não sendo admitido muros para tal delimitação. Ou seja, você perdeu metade do terreno e o que te sobrou para construir, se é que dá para construir, a depender do terreno, você ainda tem que garantir que consigam olhar para dentro da sua casa, né? Que seja um Big Brother mesmo, santista. Vamos para a página 6 para avançar essa apresentação. Então, aqui eles falam, ó, no material publicitário dele, que as passagens de renovação urbana, elas têm circulação por largura mínima de 6 metros. Então, o mínimo que vai comer de um terreno são 6 metros de largura. E quando elas forem cobertas, que é igual o caso desse exemplo aqui de Nárnia, né? Que alguém aceitasse fazer um prédio e tudo, você pode tampar lá em cima. Só que ela tem que ter um pé direito de 7 metros, uma altura de 7 metros até esse teto aqui, ó, onde as pessoas estão caminhando, situado em área pública ou privada e obrigatória quando houver qualquer processo de construção de uma casa ou um imóvel novo, substituição da edificação existente, ou seja, eu tenho uma casa velha, eu quero fazer uma casa nova, eu vou ter que fazer a passagem. Ou reforma com ampliação da área construída total superior a 30% daquela que está regularmente licenciada na prefeitura.
Então, eles colocam aqui que são 43 passagens de renovação urbana, 64 imóveis afetados. Essas 43 passagens que eles colocaram aqui é tudo imóveis particulares, viu? Então, isso aqui é uma coisa que eu já fiz o levantamento. Então, você que está assistindo o vídeo, você corre lá no artigo 78, incisos dessa lei, para verificar se o seu imóvel não é um desses, né? Infelizmente. Então, aqui você tem ó, a visibilidade para dentro do terreno, e aqui, né, no mundo de Nárnia, o mundo ideal da Disney, você coloca aqui ó, um prédio bonito, com a fachada moderna, né? Como se todo mundo tivesse inserido nessa realidade, né? E você querer direcionar a atividade empreendedora do empreendedor que vai fazer o empreendimento dele, né? É uma coisa muito absurda. Então, nós temos aqui, né, o fechamento dessa apresentação para vocês entenderem o que que é que afetou esses terrenos particulares. É a Lei Complementar Municipal 1087 de 2019, e você pode dar uma pausa aí no vídeo para você pegar os principais artigos que falam esses absurdos todos que eu comentei aqui, né? Então, artigo 4º, artigo 66, 67, 68 e o artigo 78 e seus incisos, está previsto lá o endereço de cada um dos imóveis que foram afetados. Então, você dá uma pausa aí para poder anotar. Então, vamos ver aqui, tem uma visão geral, isso aqui é um anexo 2, né, dessa lei, no Diário Oficial do Município de 3 de janeiro de 2020. Então, aqui a gente tem uma visão panorâmica das passagens que foram feitas, estabelecidas, ó. Olha a quantidade de passagens aqui, ó, no Encruzilhada, Macuco, né, Boqueirão, também teve bastante, Gonzaga, e tem uma aqui que é tudo faixa de área da União da Codesp, esse aqui que é situado na região da Unifesp. Diz que é a única que tem projeto de construção atualmente, né? Mesmo desde 2019, a única que tem um projeto para construir alguma coisa é uma área da Unifesp. E a única numa área, vamos dizer que talvez seja privada, é aqui, ó, na ponta da praia, onde tem o Senai. É a única que está sendo construída. Desde esses anos todos, eu não vi nenhum interessado nisso aqui. Muito pelo contrário. Teve uma aqui, ó, que é a passagem 48 no José Menino, que o empreendedor foi lá e meteu um prédio gigantesco lá. Tá lá, um prédio novo. Os apartamentos estão sendo vendidos até hoje. A justiça não barrou a construção desses apartamentos, né? Liberou para eles construir até o final e está na justiça ainda, a ação civil pública sobre essa situação. Mas foi um exemplo de alguém que foi um empreendedor que passou por cima mesmo e não está nem aí. Pegou e fez o prédio, a prefeitura fez vista grossa, liberou a obra para ser feita, o Ministério Público também, durante todo o tempo que esse prédio foi construído, não vi se manifestar, veio se manifestar quando o prédio já estava quase todo erguido. E essa é a realidade, olhando assim em termos gerais, né? Um mapa de Santos aqui, ó. Aí agora, passando aqui para a página 9, para vocês entenderem quando foi as minhas primeiras atitudes lá em 2021, quando eu descobri essa situação. Eu mandei um pedido de informações para a Prefeitura de Santos, né? Solicitando informações sobre essa questão. Então, a minha pergunta foi: solicite informações completas e concretas a respeito de quando será construída a passagem de número 42, prevista no artigo 78, inciso 43 da Lei Municipal Complementar 1087. Essa passagem consta no anexo 2 da referida lei. Solicito para a Prefeitura de Santos a informação de quando e de que forma se dará a construção dessa passagem, bem como se os imóveis afetados por ela serão desapropriados. Aí, no dia 31 de agosto, o gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura respondeu: a passagem de renovação urbana é um dos elementos do plano peatonal previsto na Lei Complementar 1087 de 2019, sendo que o artigo 67, inciso 1 da citada norma define como a circulação com largura mínima de 6 metros e pé direito mínimo de 7 metros quando coberta, situada em área pública ou privada e obrigatória, até destaquei de vermelho aqui, e obrigatória quando houver processo de construção,
substituição da edificação existente ou reforma com ampliação da área construída total do imóvel, superior a 30% daquela regularmente licenciada e existente. Como se nota, a implantação desse elemento do plano peatonal somente será executada se e quando os proprietários dos imóveis atingidos fazer construção, substituição da edificação existente ou reforma com ampliação da área construída total do imóvel superior a 30% daquela regularmente licenciada existente. Ou seja, eu estou respondendo aqui para você que não tem desapropriação, né? É obrigatória. Você tem que fazer a passagem, mas você só vai fazer se um dia você precisar mexer na sua casa, se um dia você precisar construir outra, se um dia alguém comprar um lote de você que está afetado e quiser fazer ali um empreendimento, fazer uma construção. Essa foi a primeira resposta deles para mim, né? E depois eu fiz um outro pedido de informações mais específico, de maneira a forçá-los a explicar melhor essa situação, porque naquele momento isso tudo estava muito estranho para mim entender, né? Porque não é assim que o direito administrativo funciona, não é assim que as formas legalmente previstas de intervenção na propriedade privada funcionam, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz um outro pedido no dia 13 de 10 de 2021, perguntando, com base na resposta recebida por mim no dia 31 de agosto, em que solicitei informações sobre a passagem 42, apresento novo pedido de informações nos termos contidos num documento anexo. Aí eles me responderam, ó, na passagem 42 em questão, a obrigatoriedade de implantação é de responsabilidade do proprietário, ou seja, não é a prefeitura que é responsável por implantar a passagem, e deve seguir as orientações expostas no artigo 68 da Lei Complementar 1087. A construção da passagem não pressupõe desmembramento da área atingida, ou seja, continua sendo parte da propriedade. Ou seja, sendo assim, não há obrigatoriedade de desapropriação do imóvel. Como se diz, eu afetei teu imóvel, coloquei uma condicionante obrigatória, amarrei ele, mas não é uma desapropriação, você continua sendo dono. Por que que eles fizeram isso? Eles fizeram como uma maneira de fugir da responsabilidade financeira e jurídica sobre o que eles estavam fazendo, né? Então eles falaram aqui que não, é como se fosse assim, o imóvel é seu, mas se você mexer, é meu. Aí você tem que fazer para mim, do seu bolso. Você entendeu a lógica disso? Para mim, na época, também foi muito difícil de compreender. Eles seguem aqui, ó, a publicidade dos imóveis atingidos pelas passagens está garantida na publicação da lei, porque eu perguntei por qual razão não foi dado nenhum conhecimento, né, à proprietária do imóvel. Aí eles falaram que a publicidade dos imóveis está na lei complementar, ou seja, você que tem que ter obrigação de saber e de conhecer todas as leis do município que ele edita ao longo de um ano, né? Uma coisa absurda isso, uma coisa que foge totalmente ao princípio da boa-fé, tanto no processo legislativo quanto em termos jurídicos, né? Ó, quarta resposta. No processo de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade, foram realizadas 6 oficinas públicas, é a justificativa deles, para querer dizer que teve publicidade, sim, essa afetação. Foram realizadas 6 oficinas públicas para discussão da temática e realizada publicidade da minuta elaborada com a decisão dos imóveis atingidos 30 dias úteis antes da realização da audiência pública de dia 13 de 2 de 2019. Ou seja, eles fizeram 6 supostas oficinas, que foram somente eventos para inglês ver, com ambiente controlado, que era a pessoa só deles, né, em horários assim já bem tarde da noite, em regiões afastadas da cidade. Depois eu apurei isso, a gente vai abordar isso nos próximos vídeos aí para frente. Então eles fizeram essas 6 oficinas, né, fizeram uma minuta e deram um prazo de 30 dias para fazer uma suposta audiência pública, como se fosse assim a consolidação do que supostamente as oficinas criaram. Aí olha a parte destacada em vermelho, sendo esta convocada pelo Diário Oficial, ou seja, os proprietários tiveram seus imóveis afetados de maneira determinada, com o número da casa e tudo no projeto de lei, e que forma que você dá para esses proprietários participar de uma audiência pública, convocar eles pelo Diário Oficial, né? O que escancara aqui totalmente o princípio da boa-fé, que foi afetado, que foi desrespeitado, né? Porque até no Código de Processo Civil
existe uma ordem a ser utilizada para você citar e intimar partes. Você não pode citar ou intimar uma parte diretamente por diário oficial. Você tem que tentar citá-la primeiro pessoalmente, né? E aí só na impossibilidade de achar essa pessoa como última, como última tentativa, última opção para que alguém consiga processar alguém ou intimar alguém, você usa o diário oficial como última opção. Aqui eles usaram como a primeira, justamente porque eles não queriam que os donos desses lotes soubessem disso tudo aqui. Então, aqui no final, eles falam: afetam imóveis não verticalizados, ou seja, imóveis que não são prédios, o que é mentira, porque existe imóveis aqui, eu tenho exemplo de imóvel que foi afetado, que é prédio, e fala que é não construído, não cristalizado, a fim de segurar que em futura incorporação, construção e cristalização da área, a circulação de pedestres seja garantida. Ou seja, eu, particular, mais uma vez, tenho que garantir circulação de pedestre em cima de um bem que é meu, né? É da minha propriedade, eu não sou poder público. Então, pessoal, para não ficar muito longo isso aqui, eu peguei aqui também alguns conceitos do direito administrativo, daquele que foi o maior administrativista do Brasil, Eli Lopes Meireles, no seu livro Direito Administrativo Brasileiro, né, um clássico de qualquer estudante de direito, qualquer profissional tem que estudar isso aqui, em direito administrativo. Eu peguei as partes que importavam para essa situação, né? Então, temos aqui, vamos ver. De modo a não ficar ainda mais longa essa gravação, que a gente passa a abordar isso num próximo vídeo, né? Eu vou só na parte que interessa dessa doutrina do Eli Lopes Meireles, ó. Em qualquer hipótese, porém, as limitações administrativas, que talvez fosse a figura jurídica aplicada a esse caso, seguindo a lógica de quem bolou esse projeto de lei, essas limitações elas hão de ocorrer às justas exigências do interesse público, que as motiva sem produzir um total aniquilamento da propriedade ou das atividades reguladas. Essas limitações não são absolutas nem arbitrárias, encontram seus lindes nos direitos individuais assegurados pela Constituição. São legítimas quando representam razoáveis medidas de condicionamento do uso da propriedade e não impedem a utilização da coisa segundo sua destinação natural. Além disso, para que sejam admissíveis as limitações sem a indenização, como é de sua índole, ou seja, da índole desse tipo de figura jurídica, hão de ser gerais, ou seja, elas não podem ser determinadas, afetar pessoas, imóveis determinados, né, trazendo para o caso aqui que nós estamos analisando. Isto é, dirigidas a propriedades indeterminadas. Então, as limitações administrativas, para elas serem entendidas dessa forma, elas não podem ser dirigidas a propriedades determinadas, como essa lei fez. Para situações particulares que conflitem com o interesse público, a solução será encontrada na servidão administrativa ou na desapropriação. Ou seja, são as duas figuras jurídicas no Brasil que são admitidas para você afetar uma propriedade de maneira determinada, quando o interesse público exige, naquele caso, que aquela determinada pessoa, aquele determinado imóvel seja afetado, né? E eles fizeram toda uma manobra nessa lei para fugir dessas figuras jurídicas, porque elas trazem consigo a responsabilidade de indenizar, né, a perda do valor que esse imóvel teve. Então, fala aqui o Eli Lopes, né, que mediante justa indenização, mas nunca na limitação administrativa, está vendo? Para situações particulares que conflitem com o interesse público, a solução será encontrada em quê? Em quais figuras jurídicas? Na servidão administrativa ou na desapropriação, mediante justa indenização. Nunca na limitação administrativa, cuja característica é a gratuidade e a generalidade. Então, eu estou resumindo aqui, depois nós vamos para o segundo vídeo que eu vou gravar, nós vamos entrar nessa questão da doutrina, né, do que o direito brasileiro entende, a jurisprudência também, que é o entendimento dos tribunais sobre essa situação, e sobre a parte da indenização. Então, estamos aqui no slide 11, e para fechar o 12, vem muito em cima disso também, né, com Eli Lopes Meireles, então nós vamos entrar melhor nisso no segundo vídeo, para que vocês entendam bem a situação do ponto de vista jurídico do que eles fizeram, né? Então, pessoal, é isso. Para esse primeiro vídeo é uma maneira de explicar, para vocês terem uma ideia geral do que aconteceu, do que fizeram,
Se você foi um desses proprietários afetados, você tem direito de correr atrás da sua indenização. No processo onde eu estou advogando para essa cliente, eu já garanti, de certa forma, vamos dizer assim, né, o reconhecimento de que ela faz jus à indenização. No caso dela, deu uma indenização no valor bem considerável, porque praticamente você esvaziou quase que completamente o valor do terreno, não do todo, né, o imóvel, que seria o terreno e as construções, né? Isso é uma questão que o perito até apontou que as construções teriam valor, porém, do jeito que está ali, para fazer qualquer coisa na casa que atualmente lá está, que é uma casa antiga, você teria que demolir e fazer um projeto todo novo para poder caber dentro de um terreno de 6 metros de largura. E isso faz com que as construções lá sejam atualmente, tipo assim, como se fossem imprestáveis, não tem valor comercial mais, né? E o valor do terreno foi realmente uma facada bem grande que levou, né, no valor desse terreno por conta dessa afetação. Isso é o que a perícia judicial apontou. Esse processo atualmente ele está na fase das alegações finais e logo em seguida já vai para a sentença, né? E espero que o Poder Judiciário, né, dê a decisão conforme o que a perícia constatou e não conforme algum tipo de entendimento para auxiliar, né, a prefeitura na vontade que ela tem de afetar os imóveis das pessoas sem pagar nada a elas. Espero que tenha esse bom senso do Poder Judiciário. Se não tiver também, tem aí a esfera dos recursos para isso, né, dos recursos de apelação, e certamente no tribunal, né, em segunda instância, esse bom senso há de prevalecer, pelo que eu conheço do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu vou fechar esse vídeo que já está bastante longo, né? E nos próximos vídeos eu vou contar toda a história dessa lei, como ela foi feita, as pessoas que eu já apurei que estão por trás dessa ideia estapafúrdia, dessa forma como fizeram a intervenção na propriedade privada, né? São muitos detalhes que precisa de vários vídeos para ser gravado, né? Então, acompanhe o canal, vou deixar uma playlist no canal sobre esse assunto, né? E nos próximos vídeos a gente vai falar mais do que importa, né? No segundo vídeo sobre a questão de indenização, sobre o que está acontecendo no Poder Judiciário nessa causa que eu acredito que é a primeira sobre o assunto, né? E também na questão doutrinária, a questão do direito administrativo, o que o direito administrativo considera a respeito de situações iguais a essa, né? Então, a partir do segundo vídeo nós vamos entrar mais a fundo nisso, tá? Eu agradeço até aqui de você ter assistido, né? Compartilha com outras pessoas, verifique no artigo 78, nos incisos dessa lei, se seu imóvel foi um desses afetados, e se foi, não fique de braço cruzado, vá atrás do seu direito, porque certamente você terá direito também à sua indenização, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.